7h50 em Campos. Quinta-feira, dia 8 de fevereiro de 2024. Estamos de volta com Folha no Ar, ao vivo aqui pela Folha FM. Ao vivo também no Face, no YouTube. Daqui a pouco tem podcast desse programa. Daqui a pouco você vai também acompanhar a reprise lá na Plena TV. Tem as imagens aqui do programa, então você pode acompanhar. E fica disponível também, não só nos tocadores de podcast, como em toda a rede social, tanto no Face quanto no YouTube. Você pode acessar os vídeos aí do nosso Folha no Ar. No oferecimento de Coagro, Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Estamos de volta, 7h51. Hoje, quinta-feira, estamos na bancada com o Rodrigo Gonçalves, com a Aloysio Abreu Barbosa, recebendo o vereador Silvinho Martins, vereador governista e presidente do MDB em Campos. Aloysio, eu peço a você para fazer a gentileza de abrir esse bloco com o vereador Silvinho, por favor. Silvinho estava conversando antes de começar o programa, conversei muito com o Rodrigo ontem, sobre os nomes que o MDB está tentando, né? Está conversando, alguns você anunciou, inclusive, em rede social, para compor nominata. Se tudo que se está pensando se cumprir, realmente é uma nominata muito forte. 2 vereadores de mandato, você próprio, e Marcione, que você quer trazer, né? 4 ex-vereadores. Marcão Gomes, que foi vereador 2 mandatos, presidente da Câmara, né? Deputado federal. Jorge Magal, Josiane Morumbi, né? Que é também na Porta das Mulheres, e vereador Luiz Alberto Neném. Também vereador, nem lembro se foi 2 ou 3 vezes vereador, foi 2 vezes vereador. Só para citar os nomes de quem tem mandato e quem já teve, né? Tem outros nomes com densidade também. Quem já está confirmado e quem ainda precisa resolver alguma coisa? Bom, agora vou entrar um pouco na minha seara, né? A questão política, a questão bastidor, graças a Deus eu tenho uma credibilidade muito boa. Aloysio, eu não posso falar com você confirmado, porque a gente faz parte de um grupo político e a gente está conversando com todas essas pessoas, mas a palavra final, o crivo final, vai ser dado pelo nosso prefeito Vladimir. Mas eu posso te adiantar aqui em primeira mão que tem muitas coisas que estão adiantadas, tá? Como, por exemplo, o vereador de mandato que vai fazer parte comigo, já está certo, que é o vereador Marcione. Marcão Gomes já está até com a ficha do MDB, ele sabe que vai vir do MDB. Neném também quer vir, Magal gostaria muito. Josiane também gostaria, Rosilane do Renê gostaria. Então tem muitas pessoas que querem ir para o MDB, mas nós fazemos parte de um grupo político. Então tem que o prefeito dar a palavra final, porque ele tem aquele arcabouço dos candidatos, aonde que vai vir mais ou menos. Eu tenho conversado aqui mais ou menos com as 40 pessoas que gostariam de fazer parte da nominada do MDB. Eu vou adiantar alguns nomes aqui que a gente conversou, e muitos eu coloquei em rede social, mas assim, pessoas que a gente está conversando, que estariam predispostas a concorrer pelo MDB. Carlinho do Canaã, Potência, que já foi candidato, inclusive afiliado ao MDB, Alonso Barbosa, filho do saudoso Renatinho Barbosa, está fazendo um trabalho muito grande na juventude do Câmara Júnior. Tem Rodrigo Deodarado, PH da Penha, Luiz Azeredo, Coutinho, que é uma liderança grande, um rapaz novo, vai fazer uma votação boa. Tem Armandão, que já foi candidato a vez passada, muito amigo foi candidato pela Cidadania, fez 500 e poucos votos, está com um trabalho forte esse ano. Tem o Aguinaldo Micuinho, funcionário público também, já foi 500 votos, quer vir com a gente. Tem o Diego Dias, Bruno Calil, já conversei com Josiane, já conversei com o Rosilane do Renê, já conversei com a Lena do Sauana, já conversei, tem a Patrícia Cabral, que vai ser uma mulher que vai estourar as outras. Nós estamos conversando com muita gente. Agora, a palavra final vai levar isso tudo para o prefeito e ele vai falar, Silvinho, aqui, a palavra final do prefeito. E eu quero falar uma coisa aqui, o prefeito é muito bom de nominata. E eu tenho certeza
que ele vai olhar com carinho, porque o nosso partido é o partido do vice-prefeito, Frederico Paes. E eu tenho certeza que se a gente conseguir colocar esses nomes que a gente está trabalhando, Aloysio, o MDB faz 4 vereadores, de 3 a 4, tem a chance enorme de fazer 4 vereadores em 2024. O prazo para definir partido é abril, né? O prazo legal da Justiça Eleitoral. Até quando você pretende fechar essa nominata? Eu tenho conversado com o prefeito e a gente está acordado que após o Carnaval, até o final de fevereiro, a gente vai ter, entre o final de fevereiro e a primeira quinzena, e até dia 5, 10 de março, a gente já vai estar finalizado. Por quê? Porque a gente já tem, assim, praticamente montado, está faltando 3 ou 4 peças, né? Para a gente fechar mesmo o pacote, falar fulano vai em tal partido, outro vai no PP, outro vai no Podemos. A gente já tem o arcabouço completo, só falta bater o martelo. A resposta é, até dia 5 de março, mais ou menos, a gente vai estar completado. Eu acho que até o final de fevereiro, no máximo 5 de março, um mês antes do prazo final. Silvinho, como você falou, o MDB é o partido do vice-prefeito, né? E aí, por óbvio, tirando o partido do prefeito, que é o PP, onde vários vereadores devem, inclusive, concorrer, né? Porque o prefeito, por exemplo, foi eleito no PSD e, naquela ocasião, né, foram feitos vários vereadores, o MDB. Então, a sua projeção é que o MDB pule de um vereador, que foi você eleito na última eleição, e passe a pelo menos 4, né? Nessa montagem nominata, você falou que você tem conversando 40 nomes mais ou menos, né? São pelo menos 18 homens e 8 necessariamente precisam ser mulheres, né? A gente sempre fala isso, mas poderia ser o contrário também. Se tivesse um partido com 18 mulheres e 8 homens, também poderia existir, mas a gente sabe. Como é que está sendo essa questão da nominata, da montagem nominata diante desse quadro? Você disse que tem 40. Desses 40 que você citou, a maioria é homem. Ou seja, você precisa só de 18 homens aí. Como é que está isso, essa arrumação para escolher 18 homens e também atrair as mulheres, para que as mulheres entendam que no MDB elas terão um espaço de fato para se eleger? Isso aí é uma matemática complexa que não fecha, né? Você mesmo falou. Um lugar que você tem que ter 18 homens e 8 mulheres, isso assim, pode ser o contrário. Mas eu falo assim, se tratando que mulher é mais difícil ser candidato, no horizonte que você já conversou com 40 homens, então como é que você vai conseguir colocar 18 e ficar 22 de fora, exemplo? Mas não é assim. A gente está conversando e mostrando que o MDB tem um atrativo. Vai ser o partido que vai ter o sarrafo mais baixo da eleição desse ano. Por quê? Porque todos eles, vou dar um exemplo aqui, e a gente entende que o partido do prefeito é um partido que vai fazer 6, 7 vereadores, mas vão vir candidatos de densidade eleitoral alta. O MDB, por exemplo, eu e o Marcione fizemos 2.200 votos. A gente está procurando colocar pessoas, Rodrigo, que a gente entende que vai trabalhar nesse fluxo aí de 2 a 2.500, 1.800. Então, nessa lacuna que existe, que a gente entende que vai ser, apareceu esse monte de pessoas que quer. Eu vou levar o nome para o prefeito, e lá o prefeito que precisa montar 7 nominatas, ele vai montar 7, ele dá essas 7, ele vai tirar 18 homens e 8 mulheres, colocar aqui no MDB, e o que sobrar, ele vai colocar nos outros partidos, no PP, no Podemos, no Avante, etc. Que faz PDT, vai ter outro partido forte também, né? Qual? O PDT. Do PDT, o PDT, sim, esqueci o PDT. São 7 partidos, 7 nominatos que o prefeito vai fazer. E ele já tem os nomes das 7 nominatas, tá? Candidatos fortes de todas elas. Como que fica essa briga, Silvinho? Porque você primeiro tem que ser... Essa questão de nominata, essa questão de brigar por voto é muito complicada, né? A gente tem essa coisa... Nem sempre ganha o mais votado. Ganha pelo corte do partido, ganha pelo corte do coeficiente eleitoral, né? Essa coisa toda. Mas sem querer entrar nessa seara para não complicar mais ainda a cabeça do ouvinte, ou a nossa também, enfim, do eleitor... Onde fica esse sarrafo aí dentro do MDB que eu me refiro? Você acha que dá para se eleger, por exemplo, acho que é 11 mil, não é o coeficiente para eleger um vereador? 10.800 a 11. Então, 11 mil. Você acha que, onde é que fica o sarrafo aí do vereador? Que a gente está falando aqui em pré-candidatura, uma pré-candidatura hoje, né? 2 mil, 3 mil votos,
Porque diminuiu muito o número de vereadores. A gente teve na última eleição quase 700 candidatos, ou mais, uma coisa assim. Parece que esse ano não deve chegar a 300. Cláudio, eleição passada foram 609 candidatos. Essa eleição, algo em torno de 280, 290. A questão do sarrafo, isso é uma coisa que o Aloysio Abreu entende muito bem disso, que ele está na seara da política. Isso é coisa de feeling, entendeu? Você entender e você está acompanhando a política e você começar a mensurar e entender que um determinado candidato está oscilando naquela margem de 2.000, 2.500, 1.800, entendeu? E começar a colocar aquelas pessoas que têm a mesma projeção de votação para todos eles terem chance. E aí todos eles animam, todos eles chegam na entrega com o voto, o partido faz muitas eleições, muitos vereadores. Eu vou citar 2016, o PRP nunca tinha feito vereador em campo. Juntou eu, Vladimir e Vinícius Madureira, fizemos a nominato, o PRP fez 3 vereadores. 3 vereadores. Fez eu, Jorginho e Josiane. O Rodrigo sabe disso muito bem. Por quê? Porque nós botamos todo mundo... Na verdade, fez foi Vinícius Madureira, né? Josiane entrou... Desculpa. Vinícius, eu e Jorginho. Só que Vinícius com 6 meses, infelizmente, tiraram ele, injustamente, aí entrou Josiane. Na verdade, 3 anos e meio ficou eu, Jorginho e Josiane. Mas realmente foi Vinícius, eu e Jorginho. Só que Vinícius, com 6 meses, foi retirado do mandato. Silvinho, a gente tem uma política, eleição, é aquela coisa, né? Política, o inimigo de hoje é o aliado, amigo de infância de amanhã, né? E vice-versa. A gente tem, mas isso sempre gera curiosidade, né? Que atrai atenção do público, do leitor. A gente tem, como um desses nomes, com necessidade que você falou, na nominata, deve compô-la, o doutor Bruno Calil, que foi candidato a prefeito na eleição passada, 2020, foi o 3º colocado, com apoio de Rodrigo Bacelar, né? O segundo turno só existiu por conta de Bruno Calil. Sim. Esse é matemático, né? Com a baixa votação de Rafael, e Natália foi bem votada, mas assim, não para motivar um segundo turno. Isso é estatístico, né? Mas ao mesmo tempo, quer dizer, Bruno Calil hoje, quer dizer, que foi candidato de Rodrigo, hoje é quase certo que vai caminhar com vocês. Em contrapartida, os Bacelar devem também trazer como candidato o Júnior Martins, que é seu sobrinho, concorreu na última eleição pelo MDB, teve 1.167 votos. Como é que você vê essa aparente contradição, no caso de Bruno e de Júnior? Olha só, como você falou aí, a política ela tem essas nuances, o amigo de hoje, o inimigo de amanhã e vice-versa. Doutor Bruno Calil fez 32 mil votos para prefeito, que é uma eleição totalmente diferente de vereador, Luiz. Eu tenho conversado muito com o doutor Bruno, eu vou falar que assim, ele é meu amigo pessoal particular, ele na verdade não tem vontade de vir candidato, eu que tenho tentado persuadi-lo a vir no MDB, que eu acho que ele tem chance aqui. O doutor Bruno hoje faz parte do grupo político do prefeito Vladimir, inclusive trabalha na prefeitura hoje, está apoiando, já fez até um vídeo, gravou com o Vladimir lá, vocês devem ter visto na rede social. Eu espero muito que se ele decidir vir, que ele venha no MDB, vai ser muito bem aceito. Entendo que ele também tem chance dentro do MDB, como todos esses que eu falei aqui tem chance, tá? A questão do Júnior Martins. Júnior Martins, em 2020, nós estávamos com um problema enorme de fazer nominato. Ele é meu sobrinho, muito querido, gosto muito dele, filho do meu irmão Jorginho, e eu o convidei para ele vir candidato para entender que ele representava uma ala importante lá da igreja e tal. Tanto é que ele veio, para mim foi a grande surpresa, ele fez 1.167 votos, ajudou e muito o MDB a fazer nominato. Esse ano ele está junto com o Rodrigo, ele vai concorrer lá no partido do Rodrigo, que faz parte da democracia, isso é uma coisa que tem que acontecer, é nobre e é salutar. Vai continuar sendo meu sobrinho querido e virar candidato lá, faz parte do jogo. É assim mesmo, o jogo é assim mesmo. Silvinho, você falou dessa questão da questão de montar nominata, né, de como isso é desafiante,
né, e precisa ter atenção, precisa dialogar, porque também, né, você precisa acreditar, você tem que fazer com que aquele candidato que no passado teve 300 votos, que agora ele vai poder ter os 2.000 e pouco que você falou aí para se eleger, né? E vocês, agora, gente, durante o intervalo, citou uma pessoa que era mestre em fazer isso, que era João Peixoto, né? E exemplo disso aconteceu, inclusive, na última eleição, quando o João Peixoto já estava acamado, depois, infelizmente, né, veio a falecer, e o DC, que era o partido dele, não conseguiu sequer eleger um vereador, que no caso foi o Jorginho Vigílio, que inclusive você já conversou também sobre a possibilidade dele vir no MDB, e não conseguiu fazer nenhum candidato, né? O Jorginho naquela época teve 1.592 votos, e além dele só uma candidata, que agora inclusive está no grupo de Vladimir, que é a Sabrine, que teve 1.169 votos. Ou seja, é uma matemática que muitas vezes as pessoas não entendem, porque, por exemplo, o Jorginho ele teve mais votos que 4 vereadores que estão lá na Câmara, né? Só que, por outro lado, a gente vê que as pessoas, às vezes, não conseguem entender essa matemática, ou seja, nem sempre o mais votado vai conseguir entrar. E a gente tem vários outros exemplos que podem ser dados, né, como o próprio pai do Rafael e várias outras situações que a gente já noticiou aqui. Mas que você falasse sobre essa matemática, ela nos bastidores que isso acontece? Você se baseia em pesquisas? Como é que é feito isso? Bem, primeira coisa, eu quero aqui mandar um abraço para o meu amigo Jorginho. Ele hoje faz parte do grupo político do Rodrigo Bacelar. Eu gostaria muito que ele viesse do meu partido, né? Mas ele hoje tem compromisso com o Rodrigo. Tomara que, né? A gente não sabe amanhã, né? Jorginho foi um vereador excelente, para mim um dos melhores vereadores da gestão passada, autor da lei da ficha limpa. Tenho um carinho, um amor enorme por ele. Gosto muito de Jorginho, reconheço ele como um grande vereador. A questão do partido, Rodrigo, eu costumo falar para todo mundo que eu falo de política, partido ele é meio eleição. O que é meio eleição? Eu vi Renatinho Barbosa, e a Luísa Abreu sabe muito bem disso, fez 5.245 votos e o PT não fez a nominata em 2008. Né? Eu vi Jorginho pé no chão ganhar de Marco Alexandre perdeu por 5.300. Jorginho fez 1.600, o partido dele só fez 1. Então você vê como que é complicada a questão de partido. Jorginho é um exemplo claro disso aí. Ele fez quase 1.600 votos, fez uma votação que estaria legitimado para estar na Câmara, mas o partido não conseguiu fazer o quociente eleitoral. Faltou pessoas para contribuir na nominata dele. É por isso que eu estou trabalhando já há mais de um ano, conversando com esse monte de amigos. Eu tenho, graças a Deus, na minha caminhada, eu montei 5 nominatos com a minha mãe, montei 2 comigo, já são 7 nominados. As pessoas por onde eu ando, as pessoas falam, Silvinho é uma pessoa que, se ele der a palavra, ele cumpre. Eu tenho uma credibilidade muito grande. Eu não fico contando história, falando mentira. Se eu posso, se eu não posso, não posso. Eu vou falar, por exemplo, não vai entrar aqui cara de que vai ter 5, não, o partido vai ter todo mundo igual. Eu tenho secretários que querem entrar no meu partido, eu já conversei de forma tranquila que não dá. Como tem uns, por exemplo, que eu já convidei, que eu não falei aqui, eu já convidei o Marcelo Férez, já convidei, por exemplo, o Almir da Agricultura, já convidei o Mantena, que é subsecretário da pasta do esporte, está fazendo um trabalho bacana, o Mantena. Eu acho que ele vem candidato com a gente. Então a gente tem que ter essa tranquilidade de dar chance a todo mundo, para todo mundo, Rodrigo, entender que tem chance, para todo mundo fazer a nominata, e aí você entender que o cara veio e ganhou com 2.000, 2 e pouco, porque todo mundo colocou voto na legenda. Do contrário, que você bota um cara lá, um partido pequeno, só vai fazer uns, outros desanimam, no final não faz ninguém. É essa que é o complicado do partido, que você tem que ter um pouquinho de feeling, você tem que ter credibilidade para você passar para as pessoas que elas têm realmente chance, que ali ela tem chance de ganhar, que perdeu ganhar do jogo, mas ela que ali pode ganhar, que em outro partido ela não vai chegar em lugar nenhum. Enfim, você tem que ter essa tranquilidade de passar a verdade para os candidatos, porque acima de tudo eles querem ouvir a verdade. E todo mundo entra, é lógico, vão ser 300 candidatos, 25 vão ganhar, mas todos eles vão participar. Mas todos eles querem participar com chance. É isso que o MDB vai dar. Chance a todo mundo. Por isso que a gente entende que a gente vai fazer uma nominata muito boa, com o aval do nosso líder, o prefeito Vladimir, que ao final é ele que vai colocar, e vamos fazer 4 vereadores, se Deus quiser. Não tenho sombra de dúvida disso. Silvinho Martins, vereador da base governista e presidente do MDB. Olha só, tem uma pergunta aqui no Face, vem lá do Renato Carvalho de Oliveira. Vou
passar para você aqui. Só uma coisa, o Almir respondeu o que sobre o seu convite? Rapidamente. Vai conversar com o prefeito. Bom, Renato Carvalho de Oliveira. Bom dia a todos. Silvinho, o senhor acha que esse ambiente da Câmara, com embates muito calorosos, e às vezes até com a falta de respeito, acaba afastando uma possível candidatura feminina à Câmara? Por que será que o eleitor campista não vota em mulheres, mesmo quando tem candidatas? Olha só, ele fez 2 perguntas em uma só. Primeiro, eu não concordo que o candidato campista não vote em mulher, não. A minha mãe foi vereadora por 5 mandatos. Em todas as 5 eleições que ela ganhou, ela foi a primeira do partido, inclusive chegou a fazer 4.000 e tantos votos. Eu acho que quando a candidata tem expressão, o povo vai lá, reconhece e vota. Vide a minha mãe, que teve 5 mandatos, Dona Penha, de 1996 a 2012, ganhou 5 eleições. Então, o campista reconhece e vota na mulher. Agora, o que ele colocou na questão desses embates que existem na Câmara, isso aí faz parte da política. Eu, por exemplo, nunca entrei em embate no sentido de falar mal dos outros. Eu defendo o governo, eu cobrei muito a lua, como vocês já me falaram. Eu sou um vereador governista que eu cobro posições. Eu me posiciono, eu mostro o que o prefeito tem feito, eu cobro para fazer mais. Agora, e daí vem os embates. Se isso afasta a mulher, eu não tenho como dimensionar nem dar minha opinião. Acho que pode sim, mas eu acho também que precisa ser feito, isso pela Justiça Eleitoral, uma conscientização muito maior em cima da mulher para que ela seja candidata. Como a minha mãe foi durante 20 anos, 5 mandatos. Então, respondendo ao amigo aí, Renato Carvalho, eu acho que a população vota na mulher, sim. Minha mãe foi vereadora 5 mandatos, 20 anos, sempre muito bem votada. Tem várias participações aqui no streaming, Silvinho. Eu vou ler algumas delas aqui. Leandro Tavares. Parabéns aí para o meu amigo, irmão Silvinho Martins. Parabéns, Floriano, por levar esse vereador no programa. Que é de uma família muito tradicional em Campos. Filho da ex-vereadora Penha, irmão do ex-deputado Zé Cláudio, de Oliveira Martins. Esse cara aí é gente muito boa. Cláudio, pena ele torcer mal, amigo. Eu não sei, deve ser futebol, né? E treina a jogada aí como? Tá bom, um abraço aí pro pessoal. Silvinho, qual é o seu time, Silvinho? Sou botafoguense, irmão. Botafoguense roxo. Rapaz, continua? Continua. Fiquei meio baleado ano passado, mas já voltei. Tem aqui o Luiz Carlos Duarte Peçanha. Bom dia. Vereador, você tem algum projeto para o servidor, caso seja... Não podemos falar isso. Desculpa, Luiz Carlos, eu devia ter lido antes. A gente não pode falar em projeto antes das convenções. Tá ótimo. É vedado pela legislação. Ele fala aqui que nessa legislatura na Câmara, os vereadores governistas não votam a favor do servidor. Eu quero crer, ele é professor, eu quero crer que ele esteja falando do salário dos professores, do piso salarial, né? Você quer responder? Olha só, eu entendo que o prefeito tem prestigiado muito a classe de servidor. Basta você entender que os últimos 8 anos, eles não tiveram reposição nenhuma. O prefeito esse ano passado, Aloysio, deu duas correções das letras, são 5 mais 5, 10%, deu 10,4% de reajuste, que escalonado no ano de 2022, de 23 e 24, deu aquela coisa que, colocando, as pessoas tinham direito, plano de cargo e salário, teve alguns servidores que chegou até 30 e tantos % de reajuste, dentro do que ele pôde, que a lei de responsabilidade fiscal permitiu, o prefeito atendeu o servidor. Agora, precisa melhorar? Precisa melhorar muito mais ainda. Nós temos que melhorar a nossa arrecadação, nós temos que criar umas leis para que possa o aposentado ser mais prestigiado, porque a gente quer dar uma bola, o aposentado não pode. Quer dar uma coisinha, não pode para o aposentado. Então, nós temos que pensar muito ainda em termos de servidor, sim, e principalmente em termos de melhorar o aposentado de campo. Isso é a minha opinião e o prefeito pensa dessa mesma forma, pode ter certeza. Ele quer melhorar, sim. O Luiz Carlos Duarte Peçanha faz umas perguntas aqui. Ele pergunta a posição da CP da Educação, que o Silvinho acho que já falou, né, no bloco
no bloco passado, mas ele também faz uma crítica aqui em relação ao que você está falando nesse bloco, o Silvinho. Ele coloca aqui, o Luiz Carlos Duarte Peçanha. Aloysio, nessa base governista chama atenção a falta de independência para decidir isso. Ele está falando em nominato. Só faz o que o prefeito determina. Você quer responder a ele? Quero sim. Olha só, não é que só faz o que o prefeito determina. Eu quero entender que nós fazemos parte da base governista e a gente trabalha em comunhão. Ou seja, o que é? Nós vamos sentar na mesa, vamos expor quem a gente conversou e de comum acordo, a Luísa e o amigo Luiz Carlos que respondeu, nós vamos em comum acordo com o prefeito escolher o melhor para o MDB. Claro que com a anuência do prefeito, porque eu não posso, por exemplo, pegar um cara da oposição e botar lá para falar mal do prefeito. Então, é claro, eu sou da base governista. Então, dentro dos parâmetros urbanos, a gente vai trabalhar em anuência com o prefeito, em sintonia com o prefeito. Isso não quer dizer subserviência. Em sintonia com o prefeito, sim, porque o prefeito é o nosso líder. Nós estamos hoje tudo bem na rua aí, porque o prefeito trabalhou muito. O prefeito trabalhou, entregou muito, pegou a cidade devastada, está entregando uma cidade linda, trabalhando muito, melhorou em tudo. Então a gente está em sintonia com o prefeito. E não o que o prefeito faz, é diferente. Silvinho, só para fechar esse bloco, a gente tem algumas observações. A primeira delas é que você falou da questão do Renatinho Barbosa e o meu amigo Zé Vitor, lá de São João da Barra, que é ligado em política, acompanha tudo de política, tanto São Joanense quanto aqui em Campos, ele está lembrando que a questão do Renatinho foi em 2004 pelo PHS, que não foi ainda naquele momento pelo PT. Pelo PT ele se elegeu, inclusive, né, infelizmente, houve aquela fatalidade e depois a Odisseia entrou. Né? E também uma outra observação, que aí eu estou falando só porque a gente recebeu o Marcelo Félix na sexta-feira aqui, e ele já falou que o prefeito deve anunciar agora, depois do carnaval, a questão do reajuste do piso nacional, que é uma questão que os professores também estão cobrando, né, e que a Luiz colocou, inclusive na pergunta do nosso colega aí no Facebook, e o Félix, quando esteve aqui, comentou sobre o CPI, inclusive, e comentou também sobre essa questão do reajuste do piso nacional que foi dado, e no ano passado o prefeito não deu, e esse ano já está aí, pelo menos, acordado, o prefeito deve anunciar nos próximos dias a questão do pagamento do piso. Tirando isso, eu queria fazer um comentário a respeito de nominata ainda, porque dentro desse embate da Câmara que a gente falou lá, no primeiro bloco sobre LOA, por algumas vezes você foi citado na tribuna como uma pessoa que sempre vai estar do lado do governo. E você esteve isso do lado do governo Rafael, agora está do lado do governo Vladimir, que é essa questão. E falo também que no ano passado, quando você foi, no ano passado, na última eleição, quando você foi montar a nominata, claro, você tinha naquele momento, as pessoas atrelavam muito seu nome, não só o seu nome, mas de alguns vereadores ao grupo do Rafael, você foi para o grupo dos Bacelar, e falo que você não teve tanta facilidade para montar a nominata assim, que se não fosse a ajuda de Rodrigo Bacelar, você talvez não conseguisse nem se eleger e talvez não conseguisse fazer nominado suficiente. Aí falam, né, que você foi para a porta de Rodrigo chorar, pedir ajuda, já falaram isso, Marquinhos já falou isso na tribuna. O que você falar sobre esse cenário, muitas vezes, né, nessa situação? Com certeza, muito tranquilo. Primeiro vou falar lá, agradecer ao rapaz, realmente, Renatinho perdeu pelo PHS em 2004 e pelo PT ele se elegeu, mas em setembro do primeiro ano ele faleceu em Odisseia, então beleza. A questão da Dominata 2020 é muito bom que isso venha à baila, porque realmente isso aí tudo é verdade, tá? Quem foi o fator determinante para ter feito a minha nominata, isso eu nunca escondi de ninguém, sou muito grato ao deputado Rodrigo Bacelar, porque Rafael naquela época não ficou sem poder montar a nominata para mim, faltando uns 20 dias, apesar de eu estar já com as pessoas, mas faltava completar o meu quadro. Quem me deu a mão, quem montou minha nominata, chamou as pessoas, foi o deputado Rodrigo Bacelar. Tanto que, Rodrigo Gonçalves, eu fiz com uma condição. Eu ajudei o doutor Bruno Calil. O MDB coligou com o prefeito, porque a regional exigiu assim, mas o grupo todo, com exceção de 4 candidatos, todo mundo caminhou com o doutor Bruno Calil. E eu nunca na minha vida, eu sempre fui uma pessoa muito grata. Eu quero aqui deixar o meu testemunho que o Rodrigo Bacelar foi uma pessoa de extremamente importância. Ele cumpriu tudo comigo que combinou, me ajudou no sentido de montar, trouxe as pessoas, combinou, convenceu a vir candidato do MDB. Eu vou ser sempre grato ao Rodrigo,
Sempre, Rodrigo é meu amigo. Ele está num grupo político diferente, Marquinhos num grupo político diferente, seu Marco Bacelar, mas são pessoas que eu tenho como amigo. Nós fazemos política diferente. Hoje eu estou no grupo do Vladimir. A questão de eu ser vereador governista, quando eu me elegi com o Rafael saiu da eleição com a legitimidade de 151 mil, quase 152 mil votos. Eu entendi que eu tinha que caminhar com ele, porque ele foi eleito e eu também. A gente tem que juntar as mãos para poder ajudar a população. Fiquei durante 3 anos ajudando o Rafael. Só que o Rafael não conseguiu entregar o que a população queria. Com 3 anos, eu, infelizmente, fui para a parte de oposição, independência, entendeu? Como foi Igor, Jorginho, Perfil, Enoque, todo mundo. E isso que aconteceu. Agora, no Vladimir, a gente ajudou o doutor Bruno. Quando teve o segundo turno, na casa do Rodrigo, o Rodrigo chamou nós, vereadores, 6 que elegemos no grupo dele, pediu para ajudar o Vladimir no segundo turno. Eu dei a mão ao Vladimir, falei, Vladimir, você pode contar comigo, eu serei vereador seu. Passou 5 meses, a coisa desandou, mas eu continuei no meu compromisso que eu fiz com o Rodrigo, com o Vladimir, para poder fazer parte da base. E posso falar com você, estou muito satisfeito, estou fazendo parte de um governo que está fazendo história. Para mim, o governo Vladimir é o melhor prefeito que Campos já teve, se você entender como ele pegou a cidade, como está conseguindo fazer esse monte de coisa, entender que desses 3 anos teve um ano de pandemia, em 2 anos ele fez muita coisa. Eu estou muito feliz de poder estar fazendo parte dessa história. Quero falar mais uma coisa. Eu sou pré-candidato, sou vereador, no final do ano eu sou candidato a vereador. Se eu ganhar, eu vou ter mais 4 anos para continuar ajudando a população. Se por acaso eu não ganhar, eu vou estar muito feliz que vou ter feito parte de um governo que fez a história de resgatar a cidade ao lado de Vladimir. Eu acertei, agradecer, eu faria tudo de novo, estou muito feliz de poder estar entregando uma cidade muito melhor que nós pegamos junto com o nosso prefeito Vladimir. E estou tranquilo, tá, Rodrigo? Antes de terminar o bloco, posso só fazer um apontamento, só mais uma perguntinha? Sim, sim, vai lá. O apontamento foi falado aqui de João Peixoto, estava falando no intervalo, que João tinha acredito em falar que, né? Uma das pessoas que eu conheci que mais entendia de eleição, né? Quem acha que entende alguma coisa devia conversar e ver Joãozinho operando na apuração e na montagem nominata. Era um gênio nisso, era muito bom nisso. E a pergunta, só para não deixar passar o que o senhor falou aí no final da resposta dele, a pergunta de Rodrigo, que acompanha a Câmara, então sabe de todos esses detalhes aí de tribuna. Você teve com o Rafael, você está com o Vladimir. Você falou que o governo Rafael realmente foi ele. Primeiro turno, votação consagradora, mas realmente são muito mal avaliados, né? Ele ficou em 4º lugar na tentativa de reeleição, por pouco o Natália não passa ele, que é uma estreante no partido pequeno, né? Por mais virtudes que ela tenha, é uma primeira eleição, um partido, né, que tem muita representação nas universidades e tal, mas não tem coeficiente eleitoral, que é o PSOL, pelo menos não em Campos. Mas aonde Rafael errou e aonde Vladimir acertou? Isso também não é a questão da Maquiavel chamava de fortuna, sorte, porque Campos nunca tinha tido pé zerada, teve no governo Rafael, algumas, né? E Vladimir, por conta da guerra da Ucrânia e a Rússia ser grande produtora de petróleo, o preço do barril subiu, né? E o Campos é petrorrentista e lucrou com isso. Então, só essa comparação entre os dois, onde um errou e outro acertou, e o que disso também a gente pode acreditar sorte e azar? Aloysio, a sua pergunta, na verdade, a sua colocação, ela é extremamente pertinente. Eu não gosto de colocar muito o nome sorte ou azar. Eu acredito que, de uma forma muito tranquila, eu fiz parte dos 2 governos, eu tenho uma propriedade muito boa de falar isso aqui. Eu acho que o Vladimir foi feliz porque ele saiu da zona de conforto. O que é isso? O Vladimir, quando entrou em 2021, ele entendeu que ele estava numa coisa que ou ele se mexia ou ele naufragava. O Rafael ficou 4 anos falando a seguinte coisa: o dinheiro não dá, a conta não está fechando, entendeu? Ele ficou naquela redoma ali, mas, por exemplo, o Vladimir,
Ele pegou, foi para Palácio Guanabara, encontrou o Cláudio Castro, foi lá, abriu o coração, encontrou o Cláudio, um grande parceiro, ajudou a pagar o funcionalismo, que estava 2 meses e meio sem receber. Cláudio foi fundamental. Vladimir foi para Brasília, Luiz. Trouxe dinheiro novo demais, emenda. Eu, por exemplo, vou te dar um exemplo aqui, posso falar aqui agora. Eu ajudei Gutenberg Reis ano passado. Ele já colocou 2 milhões ano passado na saúde, esse ano vai colocar mais 2 e vai trazer 6 milhões de implementos de máquinas. Para poder, são só ele, um cara, 10 milhões. Vladimir ficou indo em Romário, no senador, no Congresso, trouxe dinheiro novo. Vladimir teve o mérito de sair da zona de conforto, o que eu entendo que Rafael não saiu. Agora, se você pegar e entender que houve também a questão da guerra, o barril de petróleo foi para $130. Rafael chegou a pegar uma hora de 30, né? Então houve aquelas nuances que favoreceu o nosso governo, né? Mas eu quero crer que foi muito trabalho do prefeito, tá? Ele teve o mérito dele de ter procurado parceiros que foram importantes, acreditaram, segurou a mão e juntos ajudaram ele a sair daquela situação que a Prefeitura de Campos que estava, que inclusive nem pagar funcionário estava, nem os hospitais contratualizados, nem os RPA. Vladimir foi feliz, sim. E também teve um momento da conjuntura que você falou da guerra da Ucrânia, é claro que ajudou, enfim, mas o mérito muito do nosso prefeito, sim, com certeza. Eu acho que o que Rafael errou, Rafael não saiu da zona de conforto, ficou só naquela redoma, falando que não tinha dinheiro, passou 4 anos falando que não tinha, e de fato saiu devendo aí até o funcionalismo público. Isso é minha ótica que eu tenho enquanto vereador. Muito bem. Bom, são 8h26, ô Silvinho. Pra gente não alongar mais, vou chamar pra gente fazer um intervalo. É só uma coisa, você dormiu cedo ontem ou tarde? Porque... Eu durmo 10 horas, acordo 5, 6 horas da manhã todo dia. Não, porque o Mário Sérgio, nosso jornalista aqui de plantão já, acabou de publicar aqui no grupo do programa e do blog Opiniões da Luísio, Flamengo arranca vitória em clássico do Botafogo. Foi o quê? Perdeu de novo ontem? Perdeu nos acréscimos de novo, cara. Mas não lembro isso aqui agora, não. Vamos falar de política. Não, foi A Luísa vai ficar me sacaneando depois, que a Luísa é flamenguista. Vamos deixar o negócio de Flamengo depois. Não, eu nem... tem também o Elinha Normal, que é pré-candidato prefeito pelo PT. Meu amigo. Perguntou aqui se eu achei que o resultado do jogo foi justo. Então, infelizmente, vou dizer para a Elinha e para você, Silvinho, eu nem vi o jogo. Eu vi um pedaço. Era para ser 0-0. Mas você viu o gol, o Gatito saiu catando bananeira. Nunca vi daquilo. O cara com 1,92 m. Você vê o gol, você vai entender. Mas vamos embora, vamos falar de política. Deixa lá o Flamengo e Botafogo para lá. Bom, vamos lá, 8h28, então a gente faz essa pausa. A seguir a gente volta a conversar com o Silvinho Martins. Aí tem um pouco mais avançando para essas projeções aí do Silvinho para as eleições a prefeito e vereador de Campos no próximo dia 6 de outubro. Quinta-feira, 8 de fevereiro, 8h28, em Campos. A gente volta a seguir. O oferecimento de Coagro, Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Credibilidade. Mais de 2.000 empresas credenciadas para benefício dos associados.